Olá, meus queridos, estamos de volta. Então, hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre o Império Romano. Hoje é uma retrospectiva do Império Romano do Ocidente, mas o foco total da aula de hoje está no Império Romano do Oriente, tá bom? Então, vamos para cá. Fazendo uma breve retrospectiva, a gente lembra que o que ocasionou a queda do Império Romano do Ocidente foram um conjunto de fatores, como as invasões germânicas, a crise do escravismo, a anarquia militar, o problema de administração do império, enfim, e medidas tomadas por imperadores como Constantino, como Teodósio, para tentar manter a unidade territorial do império e, na verdade, fortalecer as fronteiras do império, elas não surtiram muito efeito, mas a gente pode citar que é importante para a compreensão da aula de hoje. Constantino, ele mudou a capital de Roma para Bizâncio como uma tentativa de combater as invasões, e como Teodósio, que dividiu o império em dois, o Império do Ocidente e o Império do Oriente. Então, a gente viu em 476, o último imperador do Ocidente foi tirado do poder, Rômulo Augusto, pelos germânicos, e assim é o período 476 a 1453 é o período compreendido como Idade Média, beleza? Então, dessa forma, a gente vai destacar hoje, como a gente já falou sobre o Império Romano do Ocidente, a aula de hoje é destacada sobre o Império Romano do Oriente. Bizantino, Império Bizantino. O Império Bizantino compreende, né, a Ásia Menor, a Mesopotâmia, o Egito, a Grécia, enfim, tinha uma grande extensão e tinha uma localização que era bem favorável para desenvolvimento econômico, que era entre a Ásia e a Europa. Então, é o que favoreceu esse desenvolvimento e o sucesso também que teve, que durou bem mais aí que o Império Romano do Ocidente. Uma das características, a sua localização, o Bizâncio é uma referência à Grécia, colônia grega, por isso o nome Bizâncio, que foi considerado levado à condição de capital pela sua localização, e foi mudado o nome de Bizâncio para Constantinopla, levado à condição de capital. Constantinopla é em homenagem a Constantino, né? Como a gente lembra aí o conteúdo da semana passada. Então, o Império Bizantino ele tinha muitas culturas, muitas línguas, mas a língua oficial era a língua grega. Então, outro ponto importante também para falar do Império Bizantino era que o poder era teocrático. O poder do imperador era um poder que acreditava-se que o imperador era a representação de Deus na Terra, por isso um poder inquestionável, o poder das decisões corretas. E tinha o seu apoio do patriarca, que era nomeado por ele, pelo imperador, e o patriarca ele se responsabilizava de questões religiosas, mas também de questões políticas, era um conselheiro para o imperador. Basileio era um título dado ao imperador, a autoridade suprema, aquele que não tinha características do cidadão normal. Então, ele tinha características supremas de uma autoridade divina, como o que determinava aí, o poder teocrático, que a gente estudou um pouquinho também lá, falando do Egito, o conceito de teocrático. Vamos citar o governo de Justiniano. Bom, Justiniano ele tinha grandes intenções de unificar o Império Romano, trazer de volta alguns territórios que foram tomados pelos germânicos, como os lá na África, no norte da África, com os vândalos, com os visigodos e ostrogodos. Então ele tenta organizar esse exército, investir nesse exército para tomar esses territórios. E ele vai fazer o que? Isso vai acarretar problemas com a população, porque quem vai pagar os impostos é a população. E o que se destaca é a forma violenta com que acontece essa repressão com os envolvidos na revolta popular. E falando de revolta popular, a gente pode falar um pouquinho sobre a revolta de Niké, em que no hipódromo onde aconteciam as corridas de os cavalos puxados por duas rodas, e ele acontecia nesse hipódromo, e que
havia o Partido Verde, o Partido Azul. O azul era a representação da aristocracia, o verde a representação mais popular. Então, num desses intervalos em que Justiniano foi com a sua esposa, no intervalo das corridas, o Justiniano, eles reivindicaram, fizeram a manifestação contra o aumento de impostos. Então, eles fizeram a marcha aí para o Palácio Imperial, e Constantino não teve pena na repressão. Então, ocasionou aí morte de mais de 30 mil pessoas. Então, a gente pode observar que também acontecia aí práticas de violência, que destaca aí no governo de Justiniano. E o que também a gente viu um pouquinho, que foi o Corpus Juris Civilis, que foram apanhados das leis romanas, que ele fez a organização no período que esteve no poder, e que serviu aí de base para Código Civil da nossa atualidade, uma influência desse período em que Justiniano esteve no poder. A questão iconoclasta. Bom, a religião permeava todos os campos do Império Romano do Oriente. Então, na arquitetura, na igreja, nos rituais, em que fazia-se até uma atuação para as pessoas compreenderem melhor o que se queria repassar. Então, a religião ela estava presente em tudo. Os monges eram responsáveis por fazer os ícones, por fazer as representações. E o que acontecia é que os monges ganharam por fazer esses ícones, ganhavam grande prestígio na sociedade e também um poder econômico. Quando o imperador Leão XIII, né, ele observou esse prestígio, esse poder social que os monges estavam alcançando, conquistando, ele proibiu os ícones, a produção, e também proibiu e mandou destruir. Então, é a questão iconoclasta no Império Romano do Oriente. Só que isso não teve sucesso por muito tempo. Por quê? Porque era uma prática cultural forte no Império Romano do Oriente. E o Cisma do Oriente. O Cisma do Oriente foi o momento em que aconteceu, em 1054, a separação da Igreja Católica. Então, a Igreja Roma e a Igreja Católica Apostólica Romana, e o Império do Oriente com a Igreja Ortodoxa Grega. Então, algumas características, a diferença entre essas igrejas que fez com que acontecesse essa ruptura, essa separação. No caso, a Igreja Católica Romana, a língua era o latim, do Oriente era a língua grega. Então, o Império Romano, eles acreditavam em purgatório, a Igreja Cristã Ortodoxa Grega não. Enfim, então havia algumas diferenças, como a principal nome da Igreja Católica Apostólica Romana era o Papa. Na Igreja Ortodoxa já seria o patriarca, o principal líder. Então a gente observa algumas diferenças que foram fortes para que aconteceram. Esse ponto de divergência resultou na separação. Arte bizantina. Bom, a arte bizantina com os mosaicos, que todos os livros aí da história a gente pode observar. Então, trazia as figuras, não era apenas algo decorativo, mas a arte bizantina ela era algo mais que isso. Ela era uma forma das pessoas compreenderem as passagens do Evangelho. Então, como também não tinha apenas as figuras do Evangelho, não figurava apenas isso, mas também colocava-se a imagem do imperador com a auréola aí na sua cabeça, que era para dar o sentimento de sagrado à figura do imperador. Meus queridos, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, que tenha ajudado na resolução das atividades de vocês. Fiquem bem, estejam bem, até a nossa próxima aula.